Olá! Boa tarde, bom dia, boa tarde, né? Não sei para vocês, para mim é de bom dia. Mas sejam bem-vindas ao episódio 12 da série Verdades Sejam Ditas. Essa série que vem para trazer respostas, amadurecimento, aprofundamento em alguns temas que eu acredito que são muito importantes para que a gente tenha clareza e aprenda a lidar com a realidade, né? E o episódio de hoje, super propício, né? É a verdade sobre a relação com familiares. Familiares, não é mesmo? Família, aquela coisa, né? Que a gente vive uma dualidade, um amor e ódio, e que às vezes a gente não sabe como lidar, porque afinal de contas não tem como escapar. Nem sempre a gente tem a opção de não lidar com os nossos familiares. Às vezes, em algumas ocasiões, a gente vai ser obrigado a lidar com os nossos familiares e a gente precisa saber como fazer isso da melhor forma. Né? A gente precisa saber como fazer isso da melhor forma. E por mais que o intuito, né, do Verdades Sejam Ditas, não é o como fazer, mas sim o que aquilo significa, o que aquilo representa, como que aquilo é visto, né, através da realidade e não da relatividade, vocês acabam conseguindo aprender a lidar com as coisas, porque vocês aprendem a lidar com a realidade. Então, o Verdade Seja Ditas de hoje não vai ser diferente dos outros, né? Onde eu vou trazer exatamente o que essas relações familiares representam, e a gente vai trazer clareza, mas certamente vai te dar meios, vai te dar ferramentas, vai te dar formas de lidar com os seus familiares, tá? Quem aqui tem as suas questões com familiares? Quem é que tem suas questões com familiares? Ou não, minha relação com os familiares é ótima, é maravilhosa, não tem nada demais. Me contem. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Porque alguém falou cadê? A outra falou para sair e entrar de novo. Mas tá tudo certo? Me falem nos comentários se tá tudo certo. Ah, pelo jeito sim, porque vocês estão me respondendo, né? A Dai falou que ela tem problema com familiares. Dai, bem-vinda ao clube. Bem-vinda ao clube. E agora, né, festas de fim de ano chegando e a gente se preparando para encarar algumas coisas que não são tão legais e que tem em todo o ambiente familiar, que tem em todo o Natal, que tem em todo o Ano Novo. Quando a família se reúne, eu sempre falo para vocês, e eu acho que vocês já sabem disso, né, mas não custa a gente frisar. Verdade seja dita, né? O ser humano é muito previsível. O ser humano é previsível, as relações humanas são previsíveis, né? E no contexto familiar não é diferente. O ambiente familiar, ele é um ambiente muito previsível. Ele é um ambiente muito previsível. Então, a primeira verdade que vocês precisam compreender é que só muda de endereço. A primeira verdade que você precisa entender, só muda de endereço. A sua família não é especial, não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, não é. A sua família é tão previsível quanto as outras, né? Agora, é lógico, também não posso negar o fato de que sim, existem alguns contextos familiares que são muito peculiares, que são muito particulares. Porém, a maioria das pessoas que vêm até mim, né, ou que reclamam do seu ambiente familiar, tem um ambiente familiar comum, um ambiente familiar muito parecido com o ambiente familiar da maioria das pessoas. Eu recebo muitas caixinhas de perguntas, eu recebo muitos directs, eu já atendi muita gente, já tive muita aluna, e vou falar, as coisas não mudam muito, né? Até antes de eu conhecer o Enneagrama, quando eu atendia, eu já percebia um determinado padrão. Então, existia aquele tipo de família, aquele formato de família, as consequências daquele formato eram X e Y, né? Existia um outro formato que as consequências daquele formato eram XYZ de outro. Por quê? Porque eu via e eu percebia que existiam alguns padrões. Né? E aí, quando eu descobri o Enneagrama, a coisa só fez
sentido na minha cabeça, era como se eu até já soubesse daquilo, como se aquilo já fosse familiar para mim. Por quê? Porque eu já tinha entendido que as pessoas são muito previsíveis, eu já tinha percebido essa previsibilidade, eu já tinha visto o quanto, às vezes, os padrões familiares geram consequências muito parecidas. Mas nós falamos de relação com os pais no episódio passado, né? No episódio passado nós falamos de relação com os pais. E eu não vou entrar aqui naquele ambiente familiar, família, pai e mãe, né? Pai, mãe ou quem quer que tenha exercido esse papel. Eu quero falar aqui de familiares no sentido amplo da palavra mesmo. Sabe quando a gente reúne a família? Para que vocês tenham clareza de como enfrentar as coisas durante essas reuniões familiares que você acaba não é sendo obrigada aí, né, gente? Porque obrigado ninguém é a nada. Então a gente não está sendo obrigado aí a lugar nenhum. E essa é uma outra verdade também. Você não é obrigada a ir a lugar algum. Porém, nem sempre o adulto, né? Isso eu sempre falo para vocês também, só faz aquilo que quer. Se você só fizer aquilo que você quer, você vai se tornar uma pessoa isolada do mundo, você vai se tornar uma pessoa isolada das pessoas, você vai se tornar uma pessoa sozinha no mundo. Ninguém mais vai querer ficar perto de você, porque você se torna uma pessoa chata, uma pessoa intolerante, uma pessoa que não está disposta a ceder a nada. E aqui a gente vai falar muito também sobre ceder, porque principalmente no ambiente familiar nós precisamos aprender a ceder. Ai, Jéssica, mas eu já cedo muito e é isso que me incomoda. Pois bem, você precisa aprender a ceder sem se incomodar com isso. Porque existe, verdade é, que em toda família existe uma dinâmica familiar. Em toda família existe uma dinâmica familiar. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: vocês têm clareza de qual é a dinâmica familiar da família de vocês? Vocês sabem como que essa família funciona? Vocês já perceberam os padrões existentes nessa família? Você já usou a sua família como um objeto de estudo mesmo, assim, né? De observar e de olhar para as pessoas e de questionar o papel de cada uma delas nesse ambiente? Já fizeram esse exercício? Esse é um excelente exercício para você começar a amadurecer nas relações familiares. A verdade é que nós somos muito imaturos em relação à nossa família. Nós não temos muita. A gente. Vou explicar, vou ambientar vocês, que eu acho que fica mais fácil de entender. Lá até os 7 anos de idade, né? Até os 7 anos de idade, a nossa personalidade ela está se formando, certo? Até os 7 anos de idade, a nossa personalidade ela está se formando. E a nossa personalidade ela vai se estruturar com base no nosso ambiente familiar. Então, basicamente, a criança ela vem para o mundo e, além daquilo, né, que eu trago lá no mapa, sobre as 9 necessidades não atendidas e como que cada personalidade se constitui a partir dessa necessidade não atendida, basicamente nós, enquanto crianças, passamos a observar como aquele ambiente ali reage a partir dos nossos estímulos. E aí, se reage bem, se a gente ganha atenção, a gente se molda. Se reage mal e a gente não ganha atenção, se frustra, a gente se molda. Então, para uma criança, é extremamente difícil lidar com o ambiente familiar, porque ela precisa estar o tempo inteiro percebendo como as coisas funcionam para que ela consiga se encaixar e pertencer, né? Para que ela se sinta pertencente àquele ambiente familiar. Então, a criança, ela, até os 7 anos de idade, ela tá nesse movimento, né? Eu tô com meu irmão aqui em casa, quem tá acompanhando nos stories tá vendo, e meu irmão, ele completou 7 anos em outubro. Em outubro, ele completou 7 anos. Em julho,
ele estava aqui em casa, né? Julho, agosto, setembro, outubro, 3 meses antes dele completar 7 anos. Ele estava aqui em casa, finalzinho de julho. E ele era outra. Gente, vocês não têm noção, ele era outra criança. Outra criança completamente diferente. Uma criança mais ansiosa, uma criança mais agitada, uma criança mais irritada. Né? Claro, ele sempre foi querido, ele sempre foi carinhoso, isso sempre foi dele. Mas ele era extremamente agitado, nervoso, ansioso, né? E ele completou 7 anos em outubro, e estamos no início de dezembro, né? Metade de dezembro, praticamente. Então, outubro, novembro, dezembro, 2 meses depois do aniversário dele, de 7 anos, ele é outra criança. Por quê? Porque agora ele tem uma personalidade estruturada. Ele já tem uma personalidade estruturada, né? Claro que para quem entende, para quem trabalha com isso, eu já consegui enxergar, desde que ele tinha ali os seus 3 anos de idade, qual seria a personalidade dele, porque eu já começava a perceber ela se formando ali. Eu já sabia que ele seria um tipo 7, já sabia que a asa deles com certeza seria no 8, não seria no 6, né? O subtipo dele é algo que ainda está se desenvolvendo. Eu acredito que ele vai ser um subtipo de autopreservação. Tenho quase certeza, mas ainda é algo para observar aos poucos agora nessa próxima fase de construção. Mas ele é outra criança, porque agora ele não precisa mais ficar testando as pessoas o tempo inteiro, ele não precisa mais ficar testando o ambiente o tempo inteiro. Ele já estruturou os padrões de comportamento dele. A base dos padrões de comportamento dele já está estruturada. E por que é, então, que quando a gente se vê novamente num ambiente familiar em que a gente está testando as pessoas, onde a gente sabe que a cada ação vai ter uma reação, né? Porque o ambiente familiar ele é sempre aquela tensão, né? Você nunca sabe o que a tia lá vai falar, você nunca sabe o que o primo lá vai responder, você nunca sabe o que a sua avó vai dizer, a treta que vai rolar ali. Então é sempre um ambiente de tensão, onde você quase que volta para aquela criança. Você quase volta para aquela criança, para não dizer que toda aquela imaturidade que você tem dentro de você, ela fica ainda mais aflorada. Só que adivinha, não é só com você que isso acontece. Isso acontece com todo mundo que está ali naquele ambiente. Se a pessoa ela tem padrões X de imaturidade, mais como é que diz? Mais aparentes, se a pessoa ela tem ali tipo X comportamentos mais aparentes, né? Então ela demonstra alguns comportamentos de maturidade com mais facilidade. Se ela está no ambiente familiar, esses comportamentos eles vão se tornar ainda mais evidentes. Ela vai demonstrar isso com mais evidência do que ela já demonstra no dia a dia. Por quê? Porque o ambiente familiar, ele te faz reviver aquela sensação que a gente tem enquanto a nossa personalidade está se estruturando. E muitas pessoas não têm uma personalidade madura, né? Aliás, a maioria das pessoas não tem uma personalidade madura. Você provavelmente não tem uma personalidade madura ainda. A não ser que você tenha passado por um processo, que você tenha visto, né, a sua personalidade por inteiro, que você tenha se descoberto por inteiro, que você tenha feito algo com isso. Do contrário, você ainda é refém dos seus padrões imaturos. E quando você entra nesse ambiente familiar, isso fica ainda mais exacerbado. Porque a criança, né, quando ela tá ali com aquela personalidade sendo constituída, ela tá testando o ambiente e ela tá o tempo inteiro percebendo que existe uma reação para os comportamentos dela. Então ela vai sentindo, ela vai batendo de frente e ela precisa provar para aquele ambiente que ela tem lugar. Ela precisa provar para aquele ambiente que ela tem espaço. Ela precisa se sentir pertencente àquele ambiente. Ela precisa ocupar o lugar dela. E aí quando a gente chega na vida adulta e se vê de novo num ambiente familiar, a gente acredita que a gente precisa se provar o tempo inteiro também, que a gente precisa mostrar o nosso lugar, que a gente precisa se autoafirmar, que a gente precisa isso, que a gente precisa aquilo. E aí a questão é,
vamos se perguntar, né? Qual que é a estrutura do nosso ambiente familiar? Qual que é a estrutura do nosso ambiente familiar? Eu até estava dei uma aula para as mulheres essenciais essa semana sobre isso, e a gente estava conversando, né? Sobre como que existem determinados padrões dentro do ambiente familiar. Então, todo mundo tem que se você não tem, talvez essa pessoa seja você. Mas vamos lá, todo mundo tem aquele tio que faz piadinha machista, né? Que pergunta aí os namoradinhos e tá bonita, né? E faz uns comentários meio sem noção, assim, fala das mulheres da televisão. Todo mundo tem esse tio, todo mundo, que é o famoso tio babão, né? Todo mundo tem o tio babão na família. Você tem o tio babão na família? Acho que na minha família tem uns 3, mas eu acho que toda família tem pelo menos um tio babão, né? Tem aquele tio ou aquela tia, né, que bebe, fica muito louca, passa vergonha, fala um monte de merda, né? Tem sempre aquela pessoa que tá lá pronta para levantar a bandeira do seu partido político e ficar enchendo o saco dos outros com as suas ideologias que ninguém está interessado em saber, e aí fala mal do governo, fala bem do governo, fala mal do candidato X e bem do candidato Y, e ninguém tá afim de falar sobre aquilo, e a pessoa tá falando sobre aquilo ainda, né? Aí aquela pessoa chata, se você não tem essa pessoa na família, talvez essa pessoa seja você, presta atenção em quem é você também, né? Aí a gente tem sempre aquela tia que fica fazendo comparações, né? Tem aquela tia que fazendo, porque a minha filha não sei o que formou em arquitetura, e aí agora tá bem, casou com um homem rico, tá morando numa casa não sei o que, não tem? Não tem a tia que faz as comparações? Tem sempre a tia que faz as comparações, né? Tem sempre aquela prima, que é a prima revoltada com a vida, que é a prima tatuada, essa sou eu, que é a prima tatuada, que é a prima que não tá nem aí, que fala o que pensa, que não sei o quê, e aí ela é taxada como a mal educada, como a rebelde, como a que não vai dar em nada na vida, né? Porque é desse jeito. Então, tem a avó, né? A avó que vai apaziguando, né? Ela vai vendo que as coisas estão acontecendo. Ela tá ali apaziguando, ela tá ali vendo o que tá rolando e cuidando para ninguém brigar. Tem aquela pessoa que tá servindo todo mundo, que tá preocupada em saber quem tá bem, quem não tá bem, quem precisa de alguma coisa. Tem aquela que te pergunta quando tu vai engravidar, quando tu vai casar, quando tu vai se formar. Não tem. Toda família não tem. E aí, a pergunta que eu tenho para fazer para você, e eu quero que você me responda com muita honestidade, é a seguinte: quem é você na sua dinâmica familiar? Quem é você? Porque é muito fácil a gente perceber, identificar a chatice dos outros, não é? Mas quem é você? O que será que as pessoas falam de você quando você levanta da mesa do jantar? O que será que as pessoas falam de você? Sabe, essa pergunta me fizeram uma vez, não foi diretamente para mim, foi numa palestra que eu estava assistindo, né? Só falar, o que as pessoas falam de você quando você levanta da mesa, né? E aí eu comecei a me fazer alguns questionamentos, sabe? Eu comecei a fazer alguns questionamentos. Quem era a Jéssica no ambiente familiar? E esses questionamentos do ambiente familiar eu realmente comecei a fazer para trazer para vocês, assim, nesse episódio, né? Quem era a Jéssica o que falavam da Jéssica quando a Jéssica levantava da mesa no ambiente familiar, antigamente, né? O que será que as pessoas falavam de mim? Provavelmente as pessoas falavam que eu era explosiva, que eu era mal educada, que eu era revoltada, que eu tinha que ter a última palavra, que eu era a dona da razão, que eu me achava a dona da verdade, que eu era chata e rebelde.
Provavelmente era isso que as pessoas falavam de mim. Que eu não ia dar em nada na vida, porque eu não queria fazer concurso público, né? E, enfim, aí dá pra fazer uma lista, né? Que no meu relacionamento eu mandava e a pessoa que estava comigo tinha que me obedecer. Coitada da pessoa que se relacionasse comigo, porque eu era assim. Enfim. E eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito provável que o que as pessoas falam de você quando você levanta da mesa seja verdade. Porque hoje, quando eu olho pra trás, eu sei que essas pessoas tinham razão. Porque eu era assim. E eu era assim porque eu me apresentava dessa forma para eles, não só porque eu era em vários aspectos da minha vida, mas é porque era a parte minha que eu deixava eles verem. Era a parte minha que eu mostrava para eles todas as vezes que eu me colocava naquela dinâmica familiar. Eu era um fio desencapado. Qualquer coisinha que encostasse ali saía faísca. Eu era um fiozinho desencapado. Eu era uma chata. Eu achava que eu tinha sei lá, não era nem a missão, porque eu não tinha essa clareza assim, mas eu achava que eu tinha que expor todas as minhas opiniões. Eu achava que eu tinha que contrapor todas as perguntas que me faziam. Eu achava que eu tinha que falar aquilo que eu pensava. Eu achava que eu tinha que falar aquilo que eu queria e que eu bem entendia. Eu achava que eu tinha que bater de frente, que eu não podia baixar minha cabeça para aquelas pessoas. E aí, quando eu levantava da mesa, o que eles falavam de mim era verdade. Por mais que não fosse só aquilo, por mais que fossem comportamentos meus, até mesmo consequentes da interação com aquele ambiente. Então, às vezes, aquela dinâmica familiar despertava em mim aqueles comportamentos. Mas não interessa, porque eu tenho a escolha de pensar o que eu quero que as pessoas falem de mim quando eu não estiver na mesa, sabe? E de uns tempos para cá, eu vou falar para vocês como que eu venho agindo no meu ambiente familiar, para que vocês percebam que não se trata de uma postura submissa ou reprimida. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma postura madura, da forma como eu escolho agir, independente de como aquele ambiente familiar ali está agindo. Basicamente, hoje, provavelmente, quando eu levanto da mesa, eles falam que eu tô mais madura, que eu tô mais calma, que eu tô mais tranquila, que eu tenho um relacionamento saudável, que eu trabalho bastante, que eu tenho uma vida estável, uma vida que eu gosto, uma vida que eu curto, que eu sou uma pessoa interessante, inteligente. Eu tenho quase certeza que é isso. Até as pessoas que mais me criticavam, que mais apontavam o dedo, que mais gostavam de me comparar com outras pessoas, eu tenho quase certeza que hoje essas pessoas até podem me comparar, no sentido assim, a Jéssica tá bem, mas fulano de tal tá melhor. Mas não tem mais o que falar. Sabe por quê? Porque eu não dou motivo e eu não dou espaço para que falem isso de mim. Porque se falam isso de mim, eu estou dando motivo. E aqui é só o que importa. Não interessa como que o seu tio se comporta, não interessa como que sua avó se comporta, não interessa como seu primo, seu pai, sua mãe, não interessa. O que interessa aqui é o que essas pessoas falam de você quando você levanta da mesa. Porque a única coisa que importa é o seu papel, é como você está se comportando, porque fato é que o ambiente familiar é o lugar aonde nós mais temos aprendizados, aonde nós mais temos o que aprender para amadurecer. Porque ali
A gente está sendo colocado num ambiente que desperta os nossos comportamentos mais imaturos. O ambiente familiar é o ambiente que desperta os nossos comportamentos mais imaturos. Justamente por isso, o ambiente familiar é um laboratório para o seu amadurecimento. O ambiente familiar é o campo de batalha para o seu amadurecimento. Não importa se é da sua família, se é da família do seu marido, é uma estrutura familiar. E essa estrutura familiar, ela é laboratório, ela é campo de batalha. É ali que você vai poder analisar e que você vai poder colocar em prática tudo o que você aprende sobre amadurecimento. Cada encontro com a minha família, cada vez que eu vejo a minha família, eu sinto que eu consigo ficar cada vez mais tranquila, cada vez mais leve, cada vez me afetar menos e cada vez ter mais jogo de cintura, para que eu não seja a pessoa que levanta da mesa e que todo mundo fala mal. Para que eu não dê motivos a isso. E para que eu não seja o fio desencapado daquela estrutura familiar. Para que eu saiba o meu lugar. Né? Então, quando a minha família me pergunta assim, Jéssica, e os filhos? Eu falo, logo vem. Eu não falo assim, eu nem sei se eu quero ter filho, para de me cobrar, não sei o quê. Sabe? Para quê? Para que eu vou expor algo para pessoas que não vão conseguir me ajudar naquilo, não vão acrescentar em nada naquilo, que estão perguntando por perguntar, porque é hábito. Aí eu vou querer arranjar uma briga, né? E os namoradinhos? Tá tendo aí, tem alguns sempre, né? Não precisa entrar no mérito de que, agora por acaso eu preciso ter namorado, eu sou independente, empoderada, vai a merda, chata pra caralho. Sabe? Fala, nossa, tem um monte aí, ó. Uma hora engata um, né? Tô procurando. Pronto. Pode ser que você não esteja, pode ser que você queira morrer solteira, não interessa. Para que é que você vai se colocar nessa posição de ficar se opondo à sua tia de 60 anos, que não vai mudar? Alguém fez uma piadinha que eu não gostei, porque foi uma piadinha que, sei lá, machista, preconceituosa. Lá, seu tio de 50 anos, que faz essa piada todo Natal. Aí você vai querer dar lição de moral pra ele. Ele não vai deixar de fazer a piada por causa disso. Sabe? Pra quê? Pra quê que você vai querer dar lição de moral numa pessoa que não pediu sua opinião, que não quer saber o que você acha, que não vai mudar, só pra ser a chata do rolê? Sabe? Não é uma pessoa, não é teu filho, não é teu marido, não é uma pessoa que importa tanto assim na sua vida, que está ali para aprender algo com você. É uma pessoa que já tem os seus próprios padrões, já tem a sua estrutura. Para quê? Porque é uma pessoa intolerante, está fazendo esse tipo de piadinha. Tá, e você é o quê? Porque não sei o quê, porque me falaram que eu engordei. Engordei, Pra quê ficar se afetando tanto com as coisas? Né? Emagreceu demais. Emagreci mesmo. Nossa, tava com uma virose e nem tá sabendo. Pronto. Morreu ali. Pra que ficar alimentando? Né? Aí pessoas que perguntam demais sobre a sua vida, responde o necessário, sabe? Responde às vezes até uma coisa que nem é. Sabe? E aí, como é que tá o trabalho? Tá ganhando quanto? Sei lá. Responde alguma coisa. Tô ganhando 2.000. Nem é, às vezes. Para que você vai ficar entrando em detalhes, em méritos? Ou para quem vai ficar reclamando que a pessoa está te perguntando? Não vai mudar. É aquela dinâmica. E aí você começa a perceber quem é você naquela dinâmica. Quem é você? Como que você consegue, de uma forma madura, lidar com aquela dinâmica? E entendam, aqui eu estou falando de ambiente familiar.
Aqui eu tô falando de ambiente familiar. Não tô falando para você ser uma vaquinha de presépio na vida, não se posicionar para absolutamente nada. Eu sempre falo para vocês sobre papéis, né? Sempre, sempre, sempre falo para vocês sobre papéis. Que nós precisamos aprender a desempenhar papéis. Então, eu aqui com vocês tenho um papel. Eu aqui com vocês sou terapeuta. Eu aqui com vocês direciono o processo de autoconhecimento, de amadurecimento de quem está aqui, está aberto, está disposto a isso, está me colocando nesse lugar. Se você está aqui, você está aceitando o meu papel. Porque você sabe exatamente o que eu estou fazendo aqui. Esse é o meu papel aqui. Mas não é o meu papel lá no Natal. Não é o meu papel lá no Natal. Não é o meu papel, nem ao menos, num almoço de família com os meus pais. Não é meu papel quando eu estiver numa conversa com meu pai, com a minha mãe, com qualquer pessoa que venha me contar um problema. Eu não vou falar para a pessoa, mas isso tem a ver com o seu tipo de personalidade, porque a sua motivação. Eu não vou fazer isso, não é o meu papel. E isso não quer dizer que eu sou uma pessoa sem posicionamento, isso não quer dizer que eu sou uma pessoa sem personalidade, isso não quer dizer que eu sou uma pessoa vaquinha de presépio que diz amém para tudo. Isso quer dizer que eu tenho maturidade o suficiente para me colocar no meu lugar. E para saber até que ponto que eu posso ir naquilo e até que ponto que não. E fato é que no ambiente familiar, nós temos que compreender o nosso papel e aprender a ter jogo de cintura para se ambientar. Porque se você não tiver jogo de cintura para se ambientar, você vai viver em pé de guerra com a sua família, você vai ficar reclamando. Toda vez que tem um Natal, você vai ficar enchendo o saco, vendo os defeitos de todo mundo, mas sem se perguntar quem é você naquele lugar, quem você está sendo para aquelas pessoas, né? Eu até recebi uma pergunta esses dias, ai, Jéssica, mas aí ninguém ajuda com nada, ninguém tira um prato da mesa. Vai você tirar o prato da mesa. Vai você ajudar. Vai você lavar uma louça. Porra, é uma vez. Duas, sei lá quantas vezes por ano isso acontece, mas ao invés de ficar reclamando que ninguém faz, vai fazer, vai ser útil. Para de reclamar. Ser chata. E aí as pessoas vão começar a implicar menos com você. Cada vez as pessoas vão implicar menos com você. Cada vez as pessoas vão te incomodar menos. Cada vez menos. Cada vez as pessoas vão te tratar como uma pessoa adulta e não mais como aquela criança que eles conheceram lá atrás, porque às vezes os teus tios, os teus avós, os teus pais ainda te veem como uma criança, porque de fato, quando você está com eles, você se comporta como se uma criança fosse. Se você se comporta como uma criança, se você enaltece a sua imaturidade no seu ambiente familiar, eles têm razão em te tratar como uma criança, em falar com você como se você fosse uma criança, porque você está agindo como uma. E quando você começa a ter maturidade, você desarma as pessoas. Porque a pessoa está esperando outra coisa de você. E o que chega para ela é uma resposta completamente diferente. E é como se ela tivesse num cabo de guerra, você tivesse ali puxando, ela ali puxando, e de repente ela dá um puxão e você soltou a corda. Ela cai no chão, ela não tem mais o que puxar. E ela vai começar a perceber que toda vez que ela chega em você para puxar a corda do cabo de guerra, você não puxa de volta. E que ela não tem um cabo de guerra, então. Não tem por que ela tentar isso com você. É só assim que as pessoas começam a te respeitar no ambiente familiar. Você tá indo lá almoçar na casa da sua sogra, do seu sogro, né? Se a tua sogra é aquela pessoa que fica te dando alfinetada, que não gosta da sua presença, se a sua cunhada é essa pessoa, né? Que eu recebo muito de sogra e de cunhada. Meu Deus do céu, como eu recebo. Vocês que devem achar que são as noras perfeitas, maravilhosas, né? Injustiçadas. Deve ser chata igual. Mas o que eu recebo de sogra e de cunhada... Então, às vezes, a sogra e a cunhada... Cara, se você chegar lá dando um sorriso, se você chegar lá se colocando para ajudar, para lavar uma louça, se cada alfinetada que elas te derem, você se fingir de desentendida e seguir a vida tratando elas normal, eu duvido que isso vai durar por muito tempo. Logo elas vão perceber que com você não existe cabo de guerra.
que elas vão ter que te engolir. Porque você é educado e você não dá motivo nenhum para isso. Você trata elas bem, você desarma a pessoa. Ah, minha cunhada faz fofoca de mim, foda-se. Foda-se. Daqui a pouco você vai estar tão leve, tão tranquila, que ela não vai ter mais o que fofocar de você. Às vezes você também tá dando abertura, às vezes você também tá falando demais, às vezes você também tá expondo demais a sua vida. Então é importante também a gente se perguntar: qual é a nossa responsabilidade? Quem eu estou sendo no meu ambiente familiar? Por que as pessoas me tratam dessa forma? Por que eu estou sendo tratada assim? O que será que elas pensam de mim quando eu não estou ali? Porque ninguém pensa uma fantasia de você. Ninguém. As pessoas alimentam exatamente aquilo que você demonstra. Elas podem aumentar, elas podem enxergar suas coisas ruins, mas elas não inventam. Elas não tiram da cabeça delas que você é algo que você não demonstra. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Vou dar uns minutinhos para responder vocês. Podem mandar. Mandem, vamos lá. Ó, a Lilian falou: adoro, faço tudo na cozinha e corro de todos esses assuntos, viu? Às vezes é a saída, né? Às vezes a saída é você ir lá, ajudar, sabe? Fazer umas coisas, fazer coisa útil, escutar uma piadinha, dar uma risadinha, sabe? Pronto. Pronto. Às vezes é o que precisa, né? Já estou esperando as piadinhas fitness só fingindo que acho graça. Nossa, quando fazem piadinha, não sei o que, né, Jéssica? Não sei o que, é isso mesmo, também acho. Legal, né? E é isso, e é isso. Priscila, não fique. Quer dizer, eu sei, esse é um assunto muito tenso, muito delicado, né? Porque eu mesmo sempre, como eu falei, eu sempre fui a briguenta da família. Eu sempre fui a insuportável nesse sentido. Eu era terrível. E quando eu comecei a perceber isso, foi um baque para mim também. Porque eu percebi que, ok, aquele ambiente familiar, ele tinha a responsabilidade dele, ele despertava isso em mim. As pessoas lá queriam me tirar do sério e elas conseguiam. Mas elas conseguiam porque eu deixava. E quando eu percebi que se eu simplesmente fosse uma pessoa legal, gentil, prestativa, amorosa, né? Enfim, quando eu percebi isso, as pessoas pararam de ser assim comigo. Pararam. Porque elas viram que não funcionava. E começaram a me respeitar. As pessoas hoje da minha família, elas me respeitam muito. Coisa que antes não acontecia. Por quê? Porque eu não me dava o respeito, né? Eu não colocava esse limite. Eu não me colocava como uma pessoa madura, né? Então, ninguém tem dúvidas. Estamos sem dúvidas por enquanto. Ótimo. Quer dizer que ficou muito claro. Depois do almoço de Natal, depois do dia 24, depois do dia 25, relatórios no meu direct, relatórios na minha mesa. Como que foi o Natal? Como você se comportou? Jéssica, apliquei o que você falou no episódio do Verdade Sejam Ditas. Foi assim, assim, assim. Relatórios na minha mesa pós-Natal. Quero saber, tá? Esse A Lídia perguntou como sair dessa situação de chata, sendo legal. É básico, mas é. Seja legal, sorria. Seja legal. Seja legal. Se pergunte como que eu poderia ser uma pessoa legal esse ano. Rir das piadas, por mais que eu discorde delas. Sabe? Sendo legal. Então, relatórios na minha mesa, tá? E quero saber. Ó, a Lídia falou: não aguenta a pressão e respondo. Ah, você aguenta sim. Você aguenta, eu tenho certeza que você aguenta. Tenho certeza, tá? Certeza. Se você se esforçar um pouquinho, você aguenta.
Esse foi o último episódio da série Verdades Sejam Ditas. Esses episódios eles vão ficar disponíveis ainda há algum tempo no meu IGTV. Assistam, maratona e indiquem para as amigas, né? E não esqueçam de se inscrever na Verdade sobre o Autoconhecimento, o curso gratuito preparatório para o mapa do autoconhecimento. Já estamos indo para a 4ª edição, que vai acontecer de 13 a 19 de janeiro. Vão ser 7 aulas, onde a gente vai falar sobre a motivação por trás dos padrões de comportamento, para que a gente comece a se conhecer de verdade. A gente vai entender o que é autoconhecimento de fato, autoconhecimento com direção, como que você faz para encontrar as respostas para os problemas que você está enfrentando, tá? Então, link na bio, se inscrevam e mandem para todo mundo que vocês quiserem que acompanhe esses dias com vocês. Tá bom? Qualquer coisa tem caixinha de perguntas aberta lá nos meus stories. Qualquer dúvida, mandem lá. Beijo e até a próxima temporada do Verdades Sejam Ditas. Preparem-se, porque já tá assim, ó, programadinho uma live, um episódio melhor do que o outro.